Vou começar com algumas perguntas para a gente refletir um pouquinho e entrar no assunto. Primeira pergunta: quando é que há alegria no céu? Quando há alegria no céu? Que textos você lembra que falam sobre esse assunto? Quais textos da palavra de Deus falam sobre essa questão de quando há alegria no céu? Há um capítulo das Escrituras que repetem 3 vezes essa ideia de que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Você sabe qual o texto? Lucas 15. Nós vamos ler apenas 2 das 3 parábolas que aparecem aqui. Depois eu mencionarei a terceira, por questão de quantidade de versículos mesmo. Como são conhecidos, eu vou começar lendo as 2 primeiras parábolas, depois a gente menciona a terceira. Então, Lucas 15 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nosso Deus, obrigado por deixar-nos claro na Tua palavra verdades importantes para a nossa vida, e também por deixar-nos claro como nós podemos e devemos alegrar o Teu coração, Senhor. Que saiamos daqui hoje não jubilosos de termos ouvido ou termos visto aquilo que nos agrada, mas de termos visto e ouvido aquilo que agrada ao Senhor, fazer aquilo que Te agrada, chegar diante do Senhor com o coração quebrantado, arrependido, humilde, para que o Senhor se alegre, para que o Senhor seja honrado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alegria no céu. É isso que você quer? Você quer mais alegria para você ou alegria para Deus? O que é que nós buscamos? Eu me atrevo a afirmar que a grande maioria de nós, crentes em Cristo, procura alegria para si mesmo e não alegria para Deus. Mas durante essa meditação, eu espero responder a 3 questões aqui.
Primeira, qual a lição principal dessas 3 parábolas? Segundo, quem é o pecador que se arrepende? E terceiro, o que Deus espera de nós diante dessas verdades? Qual a lição dessas 3 parábolas? A primeira pergunta. E a lição é: Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Isso é repetido nos versos que nós lemos aí, no verso 7 e no verso 10. E de novo é repetido na terceira parábola que nós não lemos, que é a parábola conhecida como parábola do filho pródigo, que eu vou questionar o nome daqui a pouco. Mas no versículo 24, de novo aparece a ideia, quando o filho volta para casa e o pai diz para ele: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se ou a alegrar-se. Então, alegria quando aquele que estava distante de Deus volta. Aquele pecador se arrepende do seu pecado. Deus se alegra em resgatar aquele que estava longe, o perdido. Tanto no caso da ovelha, da primeira parábola, como da moeda, a busca pelo perdido é intensa da parte do dono, seja do pastor, seja da dona de casa. Eles buscaram até encontrar. Isso revela algo de Deus também. Busca até encontrar. A alegria de tê-los de volta compensa qualquer esforço. A alegria de carregar a ovelha nos braços, nos ombros, ou a alegria de ter de volta aquela moeda que talvez faria muita diferença, uma dracma, era mais ou menos um dia de trabalho. Não era grande coisa em termos de quantidade, mas talvez para aquela mulher era grande coisa. Talvez você olhe para a vida de algumas pessoas e fale: não, tal pessoa não é grande coisa. Eu diria para você que para Deus cada alma é grande coisa. Qualquer esforço dispensado no sentido de trazer de volta um pecador arrependido compensa. Vale a pena. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Deus busca o pecador não por esse pecador ser fiel, mas Deus busca o pecador porque Ele é fiel. A nossa garantia não está na nossa fidelidade. A nossa garantia está na fidelidade daquele que nos busca, do nosso Deus. É a certeza da fidelidade dEle que nos dá segurança, que nos garante o futuro. Não é a minha fidelidade nem a tua. Isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se eu entender e conhecer esse Deus fiel, eu vou querer me aproximar dele e agradá-lo e alegrá-lo. Não porque eu sou obrigado, não porque eu vou ser punido, porque isso foi perdoado, mas eu vou alegrá-lo, querer obedecê-lo, porque eu quero a alegria daquele que é fiel para comigo. Essa é minha motivação, alegrar o coração do meu Deus. Sinceramente, pense em alguns casos perto de você, alguém que fez algo de errado contra você. Você se alegra quando essa pessoa é punida ou se alegra quando essa pessoa se arrepende? Aquele que te deve algo, aquele que fez alguma coisa que te ofendeu, que te magoou, você se alegra quando ele é punido ou quando ele se arrepende?
Isso vai revelar muito do nosso coração. Se o nosso coração é parecido com o coração de Deus ou não. Até na terceira parábola, o filho que deixou a casa do pai, virou as costas para o pai, literalmente, e o despreza. A expectativa do pai era que um dia ele voltasse. Na verdade, parecia, os sinais são de que o pai estava esperando. Mesmo que você tenha desprezado a Deus, Ele continua no portão, te esperando. Agora deixa eu dizer uma coisa que talvez eu questione uma das músicas que foi cantada aqui hoje. Quem Deus está esperando? Com quem Ele se alegra? O texto diz que é o pecador arrependido, não o pecador que volta. Não é vir de qualquer jeito para Deus, é vir arrependido. Não adianta vir a Deus, vir à igreja, vir a reunião disso, daquilo outro, se não há um coração contrito e arrependido. O que alegra o coração de Deus é quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, e aí nos aproximamos de Deus. Você pode vir à igreja, mesmo que você não estiver quebrantado e contrito e arrependido, porque você quer isso. Você quer ouvir a palavra de Deus para que ela toque no seu coração como uma espada que entra e provoca essa necessidade de mudar. Mas saiba que você não vai ser aceito e nem vai alegrar o coração de Deus só de vir, querer estar aqui, mas vir arrependido, reconhecendo os erros que você cometeu. Quem é então esse pecador que se arrepende? Quem é o pecador que se arrepende? Eu quero desafiá-lo a repensar e reinterpretar essa parábola agora. Foi isso que eu fiz quando eu comecei a ler algumas semanas atrás e decidi pregar nesse assunto hoje aqui. Quem é o pecador arrependido? Durante muitos anos, eu escutei que o pecador arrependido é o incrédulo, que não considera Deus. É aquela pessoa lá de fora do mundão, que não está nem aí para Deus. Então, quando essa pessoa se arrepende e volta e vem para Deus, é essa pessoa que está falando o texto aqui. Eu preguei sobre isso, falei sobre isso, ouvi sobre isso durante muito tempo. Mas será que é só essa pessoa? Aquele que se desviou dos caminhos de Deus é filho de Deus, mas se afastou, negligenciou o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus. E esse? Será que ele se encaixa aqui também? O irmão arrependido, que estava longe e quer voltar. Mas eu quero falar de um terceiro. Eu quero falar daquele crente que está todo domingo na igreja. Que peca, que faz coisa errada, que desobedece a Deus também.
esse também precisa voltar, se arrepender, confessar o seu pecado. Então esse também alegra o coração de Deus a cada vez que o Evangelho de novo faz sentido na sua vida, com o perdão de Deus. Apesar de sempre ter ouvido que é o não crente que se converte e aí a alegria no céu, hoje eu entendo que é o pecador arrependido, seja ele remido ou não, salvo ou não, mas toda vez que nós, eu e você e qualquer outra pessoa, com o coração humilde e quebrantado, se aproxima de Deus, reconhecendo os seus erros e clamando pela misericórdia e o perdão de Deus, eu vejo que os céus se alegram nesse texto, nesses textos. Tem uma menção aqui no versículo 7 que chega a ser irônica. Eu quero que você leia comigo e preste atenção. Ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como você entende esse versículo? Quem são os 99 justos? Será que eu posso contar aqui hoje quantos tem? Se der 99... Quem são esses justos que não necessitam de arrependimento? Se a gente entender melhor o contexto dessa parábola, os versículos 1 e 2, a gente vai entender por que essa menção é irônica e não real. Nos versos 1 e 2, Jesus está recebendo pecadores e publicanos, dois grupos de pessoas rejeitados pelos judeus, dois grupos de pessoas discriminados. Não, essas pessoas são do mal, né? Pessoas envolvidas com um monte de coisa errada, pessoas que roubam para Roma, traidores. Então, dois grupos desprezados. Jesus os acolhia. E quando Jesus se aproximou desses grupos, no verso 2, os fariseus e os escribas diziam: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam dizendo: estas pessoas, todas erradas, jamais deveriam estar sendo aceitas por alguém que se diz um mestre da lei, como Jesus. Eles condenam a Jesus por receber aquelas pessoas com vida torta, duvidosa, questionável. Há um outro texto aqui em Lucas também, que diz quase a mesma coisa. Eu quero ir lá para a gente entender melhor esse texto aqui. Capítulo 5, verso 29 a 32. Volta um pouquinho aí, capítulo 5, 29 a 32. Quase o mesmo contexto, presta atenção. 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros, talvez pecadores, estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, a mesma história, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E aí vem a resposta de Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu gosto muito desse texto. Os sãos não precisam de médico.
e sim os doentes. E talvez a pergunta mais importante que eu vou fazer aqui hoje é essa: em qual grupo você está? Dos sãos ou dos doentes? Você se acha são ou doente? Dependendo da sua resposta, eu vou dizer se Jesus veio para você ou não. Se você se acha bom, Jesus não veio para você. Não sei o que você está fazendo aqui. Mas se você se acha doente, precisando de ajuda, precisando do socorro de Deus, e quebrantado o busca, Jesus veio para você. Não aos justos, ou aos que se acham justos. Voltando lá para a parábola do capítulo 15, ele diz, no final do 7, que eu falei que era irônico: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que se acham justos. Na verdade, deveria ser essa a tradução sem ironia: que se acham justos e não que são justos. Porque muitos de nós nos achamos justos ou melhores do que outros, e isso nos afasta de Deus. Não nos aproxima, nos afasta de Deus. Sabe, a gente tem pregado e entendido que quem precisa de Jesus são os pecadores, e não eu e você. Porque a gente não se acha tão ruim assim. A gente se acha muito justo. Enquanto a gente não ficar um pouquinho mais humilde, baixar nossa bolinha e reconhecer que nós não somos nada, e que o que nós queremos fazer nós não fazemos, e que nós somos pecadores, que precisam se arrepender dia a dia, jamais vamos entender o Evangelho e vamos poder desfrutar do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é só para ir para o céu. A mensagem do Evangelho é para transformar a nossa vida a partir de agora. A partir do momento que você ouve, e ela tem que fazer efeito na sua vida a cada dia. E não só no dia que você se arrependeu, naquela primeira vez. O Evangelho precisa fazer diferença na nossa vida a cada dia. Na minha e na tua, crente em Cristo. A gente muitas vezes esconde os nossos erros, ao invés de admiti-los, ao invés de nos arrependermos. É sinal de que a gente não tem entendido o Evangelho. Mas se eu entendi o Evangelho, o que é que Deus espera de nós? É a terceira pergunta que eu quero colocar aqui. O que Deus espera de nós? A terceira parábola. Aqui completa este capítulo, que eu disse que é conhecida como a parábola do filho pródigo, inclusive deve estar na sua tradução aí como um subtítulo. Pródigo significa esbanjador. Confesso que não deveria ser conhecida como a parábola do filho pródigo, porque não conta só a parábola de um filho, não é? Conta a parábola de 2 filhos. Então eu chamaria de a parábola dos 2 filhos. E ela vai enfatizar aqui o amor de Deus pelos pecadores é a força motriz do Evangelho. Aquilo que move o Evangelho, a mensagem de Deus, é o amor dele pelos pecadores
arrependidos. De novo, nessa parábola, a ênfase toda é no prazer em acolher os arrependidos, os pecadores arrependidos. Especialmente do 11 ao 24, quando fala do primeiro filho, do filho mais novo. Na segunda parte, aqueles que muitas vezes rejeitam o que se arrepende, ou condenam aquele que fez as coisas erradas, é a segunda parte, é o segundo filho. É o mais velho, o que ficou em casa. Aqueles que rejeitam os que se arrependem, revelam os seus desejos e não os do Pai. Apesar de estarem na casa do Pai, eles revelam os seus desejos do seu coração e não os desejos do coração do Pai. Esse é o segundo filho. Rapidamente eu quero olhar com vocês o caminho dos dois. Primeiro filho, eu não vou ler o texto, eu vou apenas mencionar, você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. Nos versículos 11 a 13, o primeiro filho exige os seus direitos, revelando então o seu coração. O seu coração era de insatisfação, não estou satisfeito aqui na casa do pai. Eu quero tudo que é meu, eu quero partir para o lugar que eu quero ter prazer, alegria, desfrutar a vida. Então ele exige os seus direitos, e isso mostra quem ele é. Do 14 ao 16, ele sofre uma grande desilusão nesse mundo, porque ele parte da casa do pai buscando satisfazer os seus desejos. E o mundo não é lugar para satisfação de desejos. O mundo consome os nossos desejos, usa os nossos desejos contra nós. E a gente só vai perceber, muitas vezes, quando é tarde, quando já perdeu muito da vida e das oportunidades. Agora, por outro lado, as desilusões com este mundo são fundamentais para que haja um verdadeiro arrependimento. Eu vou ser muito franco com você. Se você está satisfeito nesse mundo, você não precisa de um Salvador. Você está satisfeito, você se basta. Agora, quando você sofre desilusões lá fora, quando a realidade cai sobre você, aí você começa a pensar na casa do Pai. Eu tinha isso, e eu tinha aquilo, e eu tinha aquilo outro, e nunca pensei. Enquanto você está satisfeito lá fora, você não pensa na casa do Pai. Mas quando você se desiludir lá fora, você vai pensar na casa do Pai. Escreve isso aí, porque as Escrituras dizem isso. Dos versos 17 a 19, continuando na parábola, duas verdades importantes. Primeiro, pecado sempre será contra Deus. O pecado sempre será contra Deus. É isso que esse rapaz percebeu. Ele falou: pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai. É interessante que o arrependido, que reconhece que pecou contra Deus e muitas vezes contra as pessoas, ele não requer mais os seus direitos. Ele abre mão dos seus direitos agora. Ele não se apresenta mais ao Pai como filho. Ele se apresenta como qualquer um dos seus trabalhadores, dos seus servos. Eu apenas quero ser recebido, aceito. Não tenho mais direitos aqui. Quando a gente chega na igreja muito cheio de direitos, é que a gente não entendeu bem o Evangelho. Quando a gente briga pelos nossos direitos, é que a gente não entendeu ainda
a necessidade que a gente verdadeiramente está. Deus se torna apenas mais um. A igreja, o relacionamento com Deus, a religiosidade é apenas mais um dos seus assuntos. Não é o fundamento da sua vida. O arrependido verdadeiramente abre mão dos seus direitos e aprende a sujeitar-se à vontade de Deus, ao querer de Deus. Os versos 20 a 21, o pai estava esperando, e ele demonstra isso. Viu de longe, correu, abraçou, estava esperando. E o filho se sujeita em ações e palavras. Dos versos 22 a 24. Esse filho recebe aquilo que ele buscou no mundo, buscou fora da casa do pai. À medida que ele vai dizendo aí, primeiro lhe deu um anel, a dignidade de filho. Depois lhe deu roupas, honra. Do jeito que ele chegou, ele era um mendigo. Agora, ele é honrado diante dos outros. Depois ele ganha sandálias para os seus pés. Os descalços na casa eram os escravos, não os da família. Então, ele ganha a liberdade, ele não era um escravo naquela casa, ali ele era verdadeiramente livre. Depois ele recebe um novilho, o prazer da comida, né? Ele recebe o prazer de se alimentar, não com a comida dos porcos como ele estava, mas agora ele tem o melhor. Ele tem a melhor refeição. E finalmente, ele ganha uma festa, a alegria de volta. Ele se alegra com os seus. Veja, dignidade, honra, liberdade, prazer e alegria. O que ele achou que ele ia encontrar lá fora, ele encontra na casa do pai, quando ele volta. Ele tinha essas coisas, mas nunca desfrutou. Foi necessário que ele caísse lá fora, sofresse desilusões lá fora, para que ao voltar, ele começasse a receber uma por uma dessas 5 coisas que ele buscou e não achou. Ele as tinha, mas ele abriu mão delas. O que ele procurou no mundo, ele encontrou na casa do pai. E aí o pai diz: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o segundo filho? 25 a 27. O filho estava trabalhando, ele estranha que na casa do pai tinha uma festa sem ele. Como assim? Estão festejando o quê? Ele pergunta para um dos trabalhadores, dos servos, e ele diz: seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar o melhor do gado. É interessante que esse filho não quis entrar na casa do pai. De novo, a gente vê o pai saindo ao encontro do filho, verso 28 a 30. O pai sai ao encontro do filho, da mesma forma como ele fez com o outro. Mas esse estava na casa. Fisicamente, estava. Mas o coração não estava não. Estava longe. Muito longe. O pai se reencontra com esse filho para reconciliá-lo ou para conciliá-lo com o seu irmão e com ele mesmo. Mas ele, indignado, acusa
o outro, que ele nem quer chamar de irmão, o seu filho. Ele acusa como um pecador, como os fariseus. Ele se porta como aquele que está olhando para os defeitos dos outros e não desfrutando das coisas do Pai. Ele não tinha o coração do Pai. Os seus desejos não eram os desejos de Deus. As suas alegrias não eram as alegrias do seu Pai. Gente, eu quero que você pare para pensar o quanto nós não estamos cheios de farisaísmo, de justiça própria, de achar que nós somos melhores do que os outros. Só porque os nossos erros não foram condenados pela sociedade. Então a gente julga os outros. Esse irmão era muito justo aos seus próprios olhos. E esse era o seu grande problema, assim como dos fariseus. Muito justo aos seus próprios olhos. Eu não tenho dúvida, no finalzinho do texto aí, quando ele diz 31 e 32, eu vou ler. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor e a alegria do pai pela volta do primeiro filho seria a mesma pela volta do segundo filho. Ele não saiu da casa, mas o coração foi junto. Ele não desfrutava de comunhão com o pai. Ele se enfrentava com o seu pai. Ele não se satisfazia na vontade do pai. Ele tinha os seus próprios desejos, sua própria vontade. Ele queria fazer do seu jeito, não do jeito do seu pai. Sabe, gente, quando eu olho para mim, eu vejo quanto de fariseu eu ainda tenho. O quanto de justiça própria eu ainda tenho. E aí, a boa notícia é que quando a gente se conscientiza disso, a gente diz: perdão, Senhor. Perdão por agir contra o Evangelho. Perdão por agir contra o Senhor. Eu quero me alegrar com o que o Senhor se alegra e não com o que eu acho certo. Sem dúvida, essa é a grande mensagem desse capítulo. A alegria diante de Deus quando um pecador se arrepende. Agora eu quero que você repense: quem é esse pecador que se arrepende? Eu não sei todos que estão aqui hoje, mas talvez haja aquele que não tem o conhecimento do Evangelho. Eu não estou falando que não tenha lido a Bíblia. Eu não estou falando que não conheça algumas mensagens, não tenha ouvido. Eu estou falando daquele que não entendeu o Evangelho ainda. O que é a prova maior do amor de Deus por nós? Perdoar pecadores arrependidos. Se você não entendeu ainda, essa é uma boa oportunidade para você dizer: eu quero entender o que é o Evangelho. Mas também eu quero falar para você que está aqui dentro. Já frequenta a igreja, é membro, ou quer se tornar membro, mas não consegue enxergar os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Prefere olhar os dos outros.
ao invés de se arrepender de maneira genuína. Você é doente, você é um pecador, você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Não estou falando para você se arrepende das coisas que não deram certo. As coisas que não deram certo a gente se arrepende. Eu estou falando aquelas coisas erradas que você fez e deu certo. Você se arrepende delas? Uma vez conversando com uma pessoa que frequentou essa igreja, ela teve um relacionamento errado no passado. Depois ela voltou, frequentou a igreja, se tornou membro. E aí um certo dia conversando com ela, eu disse, olha, mas aquilo que você fez naquela época foi errado. Era importante você reconhecer que foi errado, se arrepender, porque você vai poder ensinar para outras pessoas que Deus é capaz de perdoar o nosso erro do passado, seja ele qual for. Aí ela disse, mas eu não errei. Deus abençoou. Eu fiz aquilo, mas Deus abençoou. Então não foi um erro. Aí eu disse, Deus na sua misericórdia abençoou você sim. Mas o que você fez foi em desobediência à ordem dele muito clara. Aquilo foi um erro, foi um pecado. Não foi. E nunca mais essa família pisou na igreja. Isso me entristece, como entristece a Deus. Mas a gente não pode ficar aqui na igreja bajulando pecadores que não se arrependem. Não podemos. Isso é contra o Evangelho. A gente precisa sim confrontar o erro, amar as pessoas. Amar a ponto de falar com elas. Esse negócio de não querer falar não é amor, não. É covardia. Não enfrentar é covardia. O amor vai lá e fala e luta e ora e se coloca do lado, mas confronta. Você precisa de médico? Você é doente como pecador? Você precisa de Jesus? Eu não estou falando para o não crente, eu estou falando para você crente. Você precisa de Jesus na sua vida? Hoje, diante dos seus erros. É claro que eu e você precisamos de um Salvador, continuamos precisando de alguém capaz de nos perdoar, de alguém capaz de dizer, está pago. Mas para que eu desfrute dessa bênção, eu preciso me arrepender dos meus pecados. E a pergunta é, você está pronto a se arrepender hoje? Não vou falar dos pecados que a sociedade condena. Eu vou falar daquele coração que entristece a Deus. Aquilo que você faz, talvez em secreto, que Deus não se agrada. E o tanto que você precisa de Jesus hoje, você precisará amanhã, e depois de amanhã, e por toda a eternidade. Esse é o Evangelho. E isso certamente alegrará o coração de Deus. Cada vez que nos arrependemos e reconhecemos os nossos pecados e os confessamos diante de Deus, é como o pai que corre ao encontro do filho e o abraça e beija e diz, vai ter festa hoje. Hoje é dia de festa novamente. Eu só quero lembrá-lo do seguinte: Deus não te busca porque você é fiel.
Deus te busca porque Ele é fiel. E essa é a nossa grande garantia da vida eterna. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Medite naquilo que você ouviu. Alegria no céu. Nós queremos alegrar o coração do nosso Pai. Você quer alegrar o coração de Deus? Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os diante de Deus. Peça o seu perdão e certamente o Pai, na sua grande misericórdia, te perdoará e fará de novo uma grande festa no céu. Obrigado, Senhor, pelo poder do Evangelho, que transforma nosso coração doente em um coração curado pelo poder do Senhor, que limpa aquele coração sujo e dá-nos um coração novo, sensível. Mas obrigado também, Senhor, porque esse Evangelho não foi verdade para mim um dia só. Ele continua a ser verdade. Continua a transformar esse coração tendente ao pecado em um coração novo, que dá prazer ao Senhor. Me ajuda, Deus, a jamais me afastar do verdadeiro Evangelho. Me ajuda a ter um coração sempre disposto a se arrepender, a reconhecer os erros. Não me deixa ser soberbo, orgulhoso, autossuficiente, Senhor. Tem misericórdia de mim e eu confio na Tua fidelidade, Senhor, porque eu sei o quão falho eu sou. Que meus irmãos também tenham suas orações fruto do sincero arrependimento, ouvidas e atendidas pelo Senhor. Que essa seja uma noite em que o Senhor se alegre ao ver o Teu povo reunido. Que haja festa no céu por pecadores que se arrependem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.